cemitério da Saudade ele é um cemitério de 1881. Ele foi doado em 1880 pelo Ferreira Penteado, que a gente vai lá depois. É um cemitério que sucedeu outro cemitério, que ficava na Vila Industrial. Não sei se vocês sabem, não sei se tem alguém que mora na Vila Industrial, mas a Vila Industrial, por muito tempo, foi um cemitério. O cemitério dos Bexiguentos. A gente está falando mais ou menos da segunda metade do século XIX. 1860 alguma coisa, existia um cemitério ali na região onde fica hoje a Estação Cultura, do lado de cá, né? Do lado da Rua Mestre Tito, do lado direito, não para o centro, mas para o outro lado, ficava um cemitério dos Bexiguentos. Quem eram os Bexiguentos? Eram os enfermos de varíola, que se fala muito pouco. Então. Esse cemitério, então, alguns corpos foram exumados, foram trazidos para cá nesse período. Então, em 1881, ele começou a ser utilizado como um novo cemitério da cidade. O primeiro cemitério de Campinas, para quem não sabe, é o cemitério dos Cativos, que é do finalzinho do século XVIII. O Largo do Rosário já foi um cemitério, existiu uma igreja no Largo do Rosário, também já foi um cemitério. Houve sepultamentos na Igreja do Carmo. Barreto Leme, que é um dos fundadores, né, um dos tropeiros fundadores de Campinas, está enterrado lá, então havia sepultamento também na Igreja do Carmo. Mas esse é o maior cemitério de Campinas, e esse é o cemitério que sucedeu o cemitério da Vila Industrial. Esse cemitério, ele é formado de 5 cemitérios, todo mundo, mais ou menos, porque senão contar só a história de assombração também não tem tanta graça, né? Não tem, né? Sei lá, bom. A gente quando a gente começou a fazer nossas pesquisas, e para entender as histórias de assombração, a gente se deparou com uma história muito interessante do Bonde da Morte. O bonde da linha 11. O Bonde da Morte saía da Rua Barão de Jaguara e tinha como ponto final aqui, o cemitério da Saudade. O Bonde da Morte, mas como é que é assim? O que é o Bonde da Morte? O Bonde da Morte era um bonde frequentado por assombrações, espíritos. Uau! Mas como assim? Porque tinha um motorneiro chamado Manuel Simões, que era médico. E esse é um cara também muito pouco conhecido na cidade. Manuel Simões, que é o maior contador de histórias de assombração de Campinas. Porque todo dia que ele ia trabalhar, ele via gente morta. Lembra meu menininho do Sexto Sentido? Era o dia inteiro o cara vendo gente morta entrando no bonde dele. Então ele saía da Barão de Jaguara, vinha até aqui, e foi assim que, por exemplo, foi contada a primeira vez a história das 3 freirinhas. Vocês já ouviram a história? As 3 freirinhas. O Manuel Simões, ele era motorneiro e ele revezava a cobrança dos tickets com o seu parceiro. Um dia ele foi cumprir esse papel, começou a cobrar todo mundo, muito bem, muito bem. Tinham 3 freirinhas sentadas na última fileira do bonde. Ele foi cobrar elas. A hora que ele chegou para cobrar elas, as 3 desapareceram. Além de tudo, eram caloteiras, fantasmas e caloteiras. A outra história muito interessante do Bonde da Morte, da mulher apressada, da fantasma apressada. O Manuel já estava acostumado. Tinha uma mulher que tomava o bonde no caminho daqui. Mas antes do bonde parar no ponto final, ela descia, ela pulava e saía correndo no ar. Ia no ar e entrava no cemitério. Mas lembra que eu falei para vocês também que o cemitério ele tem um propósito de contar. A gente vai contar mais histórias do Manuel Simões na hora que a gente chegar no jazigo dele, porque a gente vai visitar o Manuel Simões hoje. Vamos ver se ele está lá, se ele está comendo uma pizza. Você deve ter voltado para casa esta tarde. Mas eu falei que o cemitério da Saudade ele tem essa vocação de contar a história de Campinas. E Campinas foi uma protagonista na Revolução de 32. Por isso que a gente está aqui diante do soldado. O soldado anônimo, né, o soldado caído da Revolução de 32. É uma homenagem a todos os soldados que morreram na Revolução de 32. Campinas cedeu 2.000 soldados, morreram mais ou menos 26 soldados campineiros na Revolução. O fato é que um dia uma mulher grávida parou aqui e entrou em trabalho de parto. Ninguém sabia o que fazer com ela. Ela entrou em trabalho de parto, com dor, ninguém sabia o que fazer, e corre daqui, corre dali, aquele bolinho em cima dela, de
da barriga da mulher, uma coisa maluca. Pá, entrega pra. E ele nem aí. Ele sai andando, todo mundo olhando por ele. E saiu andando de lá, veio, subiu, entrou. Aí até agora. Então, se alguém tiver entrar em trabalho de parto hoje, a gente vê se essa história é verdade. O local é aqui. É? Então, não é aqui.